gente, estamos chegando com mais um Azeviche aqui na sua TV Câmara de Salvador. E você já sentiu esse gostinho aí logo na abertura, porque esse convite aí não foi feito por mim, mas por essa grande figura que está aqui ao meu lado hoje. Você já viu essa voz? Com certeza já viu seus vídeos aí pelas redes sociais e hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio do nosso Azeviche essa figura incrível que é Sullivan Bispo, Oxunce, tá aqui com seu brilho, trazendo aí um pouquinho da sua história. Seja bem-vindo, meu irmão, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui, tudo ótimo e que bom estar aqui, celebrando ainda mais a minha carreira, a minha história e também sendo abençoado pelo seu talento, que é divino também. Mulher preta incrível, comunicadora, então eu estou aqui muito feliz de saber que eu vou ser entrevistado por uma potência preta da nossa terra. Ah, que massa! E olha, para você que está em casa e não sabe, custou, viu? Pra gente conseguir arrastar esse homem pra cá, porque a agenda tá cada dia mais lotada, graças a Deus e ao Olorum, mas você consegue dar conta de tudo direitinho. Agora, antes da gente começar a falar, né, dos seus projetos atuais, desse momento tão importante com Coanza, bora falar lá de trás. Você é cria do Curuzu e eu quero que você conte um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua infância e como este lugar influencia a sua vida. Eu sou nascido e criado no Curuzu, né, na linha 8, Liberdade. Eu sempre costumo dizer, me apresentar desse jeito, que eu sou filho de Marli Paula, neto de Oxalaqué, filho de santo de mãe Faromim. Então, são mulheres que vêm há muito tempo moldando também o meu destino e ajudando a formar, a modelar esse menino preto, talentoso, artístico, como as pessoas, né, nomeiam e eu, humildemente, aceito e pego aí esses emblemas para seguir essa carreira artística que fala dos meus e conta a história dos que me antecederam e dos que me colocaram também nesse lugar, porque eu acredito que a arte ela é ancestral. Então, eu acredito que o Curuzu, de fato, ter nascido nesse celeiro, esse celeiro cultural, identitário, ali no quintal de Leaiê, também ajudou a minha carreira a estar nesse lugar, a estar nesse momento, em construir trabalhos que falem da nossa gente, que elevem a nossa história e contem de uma maneira verdadeira, de uma maneira poética e artística a história dos nossos e sempre também com o cuidado com o nosso sagrado. Com certeza. Você é formado em interpretação teatral. Mas como é que você dá início à sua carreira? Como é que você começa a seguir para esse lado do humor? Olha, curiosidade. A minha formação é em teatro também na UFB, mas ela é licenciatura. Sim. Eu tentei interpretação, mas no ano não passei, né? Tava ali fazendo vários espetáculos. E aí optei pela licenciatura por ter me apaixonado pela arte e educação no bando de Teatro Olodum, né? Eu sou cria do bando também, né? Passei no bando 4 anos. E no bando eu me encantei com a forma que o bando conseguia correlacionar a arte e a educação com a performance negra, dentro daqueles corpos pretos que estavam ali sedentos por arte e também por cidadania. Então isso me encantou. Eu tive que abandonar a sala de aula por conta da carreira artística, mas foi na sala de aula que eu aprendi a importância de fazer um trabalho artístico, teatral, televisivo ou cinematográfico que falasse da educação, que levasse ali o cunho social ainda mais potente para as pessoas. Então, esse trabalho que eu faço, ele também é um trabalho educativo. Eu sou cria também da militância. O primeiro congresso que eu fui, eu tinha 13 anos, vim da Steve Biko, vim de todos esses celeiros também que foram ajudando a formar esse cidadão que eu estou hoje. Então, eu não consigo fazer nada que não esteja diretamente ligado à educação. Então, tudo que eu faço tem um pouquinho ali de pedagogia e que bom que esse magistério nunca vai morrer. Ai, que massa. Que bom, né, que tem essa influência aí também dessa pedagogia na sua história, na sua vida e vai ficar para sempre, né? Porque já pensou você em sala de aula também ensinando, lecionando daqui a um tempo, é uma outra perspectiva. Mas falando dessa sua vivência aí no teatro, no humor, né? Como é que você adentra neste universo e quais foram os seus primeiros trabalhos, né? Como é que você percebeu que tinha esse tino aí para humor? Eu começo lá atrás, no grupo Por Acaso, fazendo espetáculos como Tropicália, um recital dramático, etc. Um grupo de teatro que acredito que funciona até hoje, no Colégio Costa e Silva, na Cidade Baixa. Sou cria também do SESI, né? Estudei desde pequenininho na Rede SESI, Senai.
Teve um período que eu me afasto do teatro para fazer técnica e vestuário, ou seja, eu coordenava acabamento de fábrica, então eu me afastei completamente das artes para seguir o mundo industrial. Quando eu já estava na cara da engenharia, eu falei assim, não, eu estou triste aqui, eu preciso fazer arte. Então eu juntei o dinheiro do meu seguro-desemprego, né, para poder pagar a mensalidade do curso livre de teatro da UFBA, que no ano tinha a direção de Márcio Meirelles, que é um dos grandes diretores assim da minha vida. Eu tenho um carinho enorme por Márcio. E Márcio me disse que eu era humorista de um jeito muito genuíno. Ele olhava para minha cara quando eu entrava para falar qualquer texto e ria. Oxente. Eu queria ser ator de drama, sempre digo isso, porque quem chora ganha mais. Mas Márcio sorria, né? E tudo que eu fazia, as pessoas sorriam relacionado a essa coisa da interpretação junto com a técnica, da intuição. E aí eu entrei no bando do Teatro Olodum, logo em seguida, e no bando eu entendi a importância do humor negro. O bando me ensinou que o nosso povo é um povo genuinamente engraçado e que a gente consegue fazer esse humor sem depreciar a nossa história. A gente consegue fazer esse humor exaltando a nossa história, falando bem do nosso cabelo, do nosso corpo, dos nossos traços, da nossa história. Então entra aí na contramão do racismo recreativo, que sempre coloca a gente nesse lugar de depreciação, falando mal da gente, criticando a nossa história e os nossos também, o humor negro, que hoje em dia já é um projeto brilhante, sim, dirigido por Val Bem-vindo, encabeçado uma ideia dela muito célebre. Então, eu passei aí então a colocar mais humor nos meus trabalhos. No bando eu sempre fiz personagens masculinos, mas logo em seguida eu fui fazendo personagens femininos. Coanza começa no teatro, no espetáculo Rebola, que é o meu primeiro personagem feminino. Depois vem Mainha, né? Que foi esse boom aí, nos canais de Facebook e tal. Sim. E depois, em seguida, eu volto a fazer Coanza na internet e começa também a se popularizar, junto com Mainha. Então, eu acredito que esse humor que fala bem da gente, que conta as nossas verdadeiras histórias, é massa. Porque a gente é um povo genuinamente engraçado, né? A gente sabe que nossa mãe, na comunidade, na periferia, vai dizer assim, a frase é a seguinte, você não vai. Ela vai dizer, você não vai. Ouviu? Então, assim, sabe? É uma coisa que, de fato, tá muito na gente. Então, se tá dentro da gente, a gente precisa trazer com respeito e fazer com que as pessoas se identifiquem também com respeito e sorrindo, né? Porque a gente tem essa magia de transformar a dor em alegria. Ai, que massa, que lindo ouvir você falar isso. E outra coisa que me pegou muito na sua fala é essa migração, né? Você perceber que você estava numa área desenvolvendo uma atividade que você não se sentia feliz e você teve a coragem de arriscar, seguir o seu caminho no mundo das artes. Isso não é para qualquer um, porque a gente sabe que nós, enquanto pretos, temos a demanda da necessidade do nosso salário no fim do mês, né? E você já estava ali crescendo num trabalho que podia te dar um retorno financeiro imediato, mas que você preferiu apostar no seu sonho. Então, que mensagem você quer passar para essas pessoas que estão nos assistindo, estão nos vendo, mas que, ao mesmo tempo que sonham, precisam desse laboral ali todo santo dia de garantir aí esse dinheirinho no fim do mês? Eu tenho uma história muito marcante assim para mim, que fala muito sobre superação. Na Escola de Teatro da UFBA existia um projeto chamado Ato de Quatro. E lá eu fiz uma cena de 15 minutos com o nome Caiala, o legado do povo de Santo, que conta resumidamente a história do que se transformou no espetáculo. Essa cena foi a cena mais vista do Ato de Quatro, porque tinham também outras cenas. A cena mais comentada. E existia uma premiação dessas cenas. A minha cena ela não foi contemplada nessa premiação. Eu fui classificado dentre as 10 cenas, as 10 melhores cenas do ano, como a primeira suplente. Eu não falei mal, não falei nada da comissão julgadora, porque existe ali também uma questão de mérito. Se existem pessoas para julgar, a gente tem que, e a gente aceitou participar, a gente tem que aceitar o que foi decidido. Juntei tudo o que eu tinha, que era uma bacia de alumínio, retalhos de tecidos brancos, chamei uma equipe de ponta para vir junto comigo. Nildinha Fonseca, Tiago Romero, Luciano Bahia, Sanara Rocha, Tina Mello.
Me inscrevi no edital, da UFBA também, um dinheirinho pouco, e montei um espetáculo que existe há 8 anos. Um espetáculo que já viajou diversos lugares do Brasil, um espetáculo que continua emocionando, que se reinventa a cada ano e que denuncia a intolerância religiosa. Com isso, a gente vai na contramão da meritocracia, que a gente sabe que está completamente diferente da nossa realidade preta, da nossa realidade de luta, de militância, mas a gente também entra dentro de um lugar que é não desistir. Eu sempre falo sobre isso. Os nossos ancestrais, eles não tiveram a opção de desistir. Se eles tivessem desistido com toda a dor, com toda a crueldade, a gente não estava aqui contando essa história. Então, é muito triste falar do chicote, mas o chicote ele existiu e existe. Hoje em dia o racismo se sofisticou. Mas hoje em dia a nossa ancestralidade também se politiza para nos dar armamentos políticos e sociais para que a gente não consiga desistir. A gente não está aqui por acaso. A gente está aqui porque a gente é a ancestralidade viva dos que estão chegando agora. Então, nesse processo de continuidade, a gente não é a ponta do iceberg, a gente está no meio. Então, a gente precisa fazer essa roda continuar girando. Esse xirê do candomblé, ele precisa continuar existindo. Então, por mais que a gente, infelizmente, chegue na porta do teatro, seja barrado, chegue no aeroporto, mande a gente tirar a roupa, futuque o nosso cabelo no banco, a menina do caixa pergunte se tem alguma coisa no nosso saco e a gente queira assumir, infelizmente, o racismo ele não vai adoecer a gente a ponto de matar. Porque a gente precisa ter uma cabeça equilibrada para poder ser a força e a continuidade dos que estão por vir. Tem uma ancestralidade segurando a gente, mas a gente ainda vai segurar muita gente que está chegando aí. Com certeza. Esse é Sullivan Bispo, viu? Ator, humorista, que está aqui dando show e falando um pouquinho da sua história. Fale um pouco dessa relação sua com o candomblé. Em que momento essa religião, você adentra essa religião, ela te cativa e como ela soma a essa sua militância, a essa sua vivência? Quando eu nasci, minha avó já era Ialorixá, né? Então, eu já nasci aí nesse embrião ancestral muito forte. E eu vi a vovó Cici dizendo uma vez que ancestralidade é a palavra do momento, né? Talvez minha avó não falasse muito ancestralidade, falasse ancestral, né? Hoje ela é um ancestral. E minha avó foi me ensinando, através da arte também do candomblé, o quão é importante a gente ser continuidade. Tudo que minha avó trazia, os signos, né? E as coisas que hoje em dia, infelizmente, a gente tem perdido. Às segunda-feiras tinha mesa, né? Ou a mesa branca, ou ali a flor do velho. Isso. Na segunda-feira, a gente vestia branco sexta-feira. Quem era de Oiá, quarta-feira, vestia o branco também. Sexta-feira, nem se fala que é dia de Oxalá. Tinha ali a mesa dos caboclos que vinham, que comunicavam, né? E isso é muito bonito. Hoje em dia, a gente está em outro momento. A gente tem um advento da internet que adentra o terreiro de candomblé e acaba que os nossos, muitas vezes, não sabem utilizar da maneira correta. E aí vem um preconceito, acaba massacrando o nosso povo, porque a gente acaba que mostra muita coisa que não deve ser mostrada. Exatamente. Eu sou de outro dia, mas eu acho que a tradição é muito importante para a gente, principalmente dentro da manutenção da nossa fé. Eu acho que a gente precisa mostrar, precisa divulgar, mas se a gente não tiver cuidado, a gente acaba sendo chacota, a gente acaba sendo ridicularizado. E eu aprendi com essas mais velhas, né? Com minha mãe de santo, minha avó, as irmãs de santo dela, esse cuidado que se deve ter com o axé e a importância de ser de axé. Minha avó me ensinou muito isso, e muito no símbolo da proteção. Essa proteção vem de onde? Porque quando eu era pequena eu sentia uma coisa, eu passava mal, ficava doente. Minha avó fazia ebó em mim escondido de minha mãe, né? Porque minha mãe na época era espírita kardecista, hoje em dia minha mãe é de candomblé, mas tem esse lugar muito forte da identidade. Você olhar para o orixá e você conseguir se enxergar dentro daquela divindade que se parece com a gente. Então aquele mundo para mim era mágico.
O candomblé foi a minha primeira conexão com a arte. E o candomblé é a religião mais artística de todas. Que me perdoem os orientais, mas a gente consegue transmutar. A arte está ali, né? É um movimento que celebra a força desses heróis, dos nossos verdadeiros heróis. E entender ao longo do tempo a importância de trazer isso para o meu trabalho é magnífico. Eu digo assim que tudo que eu faço é um candomblé. Não tem como não ser, porque isso somos nós, né? O candomblé está em tudo que eu faço. O candomblé é diferente de outras religiões e talvez se pareçam também. Mas o candomblé, quando a gente acorda, a gente tem um sopro da vida, a gente vê um pássaro, a gente se lembra, a gente vê uma árvore, a natureza, a gente vê a farinha que vem da mandioca, que é o padê, a gente vê a água, que é o Oxum, que é Iemanjá. Então, todas essas conexões estão ligadas, tanto com o sagrado, tanto também com a arte. E eu me coloco sempre nesse lugar, porque eu acho que a gente fala pouco. Eu vi, há pouco tempo, uma pessoa muito importante dizer que agora a arte parece que só quer falar sobre a ancestralidade e sobre religião de matriz africana. Se a gente parar para pensar e se perguntar quais são os trabalhos artísticos que falam sobre ancestralidade e sobre religião de matriz africana? Gatos Pingados. Dentro de uma história que sempre colocou o preto em papel de subserviência, que não fala dos nossos, que não fala das nossas mulheres, das nossas matriarcas, das nossas verdadeiras histórias. Coisas que precisam ser ditas. Coisas que estão para além da representatividade. Estão ligadas à continuidade. Porque se sua filha não enxergar isso como uma história viva, ela não vai querer ser. Sua filha nunca vai querer se parecer com você se ela continuar tendo na televisão Paquita, Paquita e Paquita. Então, quando ela consegue ali enxergar uma mulher rei, uma pantera negra, ela diz assim, não, eu quero ser. Então, a gente percebe o quão pouco consegue ser uma representatividade enorme. E entender também que todas essas histórias estão ligadas às religiões de matriz africana. Porque é da religião de matriz africana que sai o toque, que sai a dança, que sai a vestimenta, que sai a fala, que sai o canto. Então, tem que bater um paó para o povo de santo. Porque se não fosse os nossos, se não fosse a gente, não ia ter nem bolinho de Jesus. Ai, a gente vai chegar ainda nesse ponto, calma, porque tem muita coisa pra gente conversar e o tempo é curto. Mas você falou aí dessa relação bonita, né? Sua com sua avó, com sua mãe, que lhe apresenta essa religiosidade. E eu acredito que vem daí também essa sua referência feminina. Eu sei que com Anza você tem como espelho Arani Santana, né? Mas tem outras mulheres que também lhe ajudam nessa construção. Fale um pouquinho disso. Eu digo que eu sou um menino criado pelas Iabás. E o feminino me inspira muito, né? Eu sou um menino de Oxum. Então, entender esse lugar da manifestação, de que tudo que a gente faz, Oxum está, né? O jeito que a gente pisca, o jeito que a gente quer, o jeito que a gente não quer, o jeito que a gente fala. Às vezes a gente não gosta de alguma coisa, a gente não vai dizer assim, não gostei. A gente vai dizer assim, não, tá bom, obrigado. Depois a gente... Tem Oxum ali nesse balaio, né? Tem uma piscadela, tem um negócio diferente, né? No positivo e no negativo. E o feminino é muito a religião. O feminino está muito ligado à religiosidade de matriz africana e muito também à nossa ancestralidade. Então, isso sempre me encantou muito. Eu acho que a pluralidade dos jeitos que as nossas mães conseguem conduzir as coisas é muito bonito e é muito engraçado e é muito potente também. Então, as mães da minha vida, elas são incríveis, assim, né? Minha mãe, Marli Paula, minha mãe de Santo Faromim, minha avó, Antônia Paula Chalaqué, minha madrinha Liette, minha tia Lia. Então, o jeito de cada uma, o jeito de cada um olhar, o jeito de cada uma... o pigarro, sabe? O muxoxo... o jeito de balançar o pezinho, o jeito de dizer, cadê? Vou ter que falar quantas vezes para descer?
Vai pra onde? Olha o horário, hein? Então, assim, isso tudo comunica muito, né? É. A elegância de minha mãe Irani Santana. Meu filho, olha, menino, você tá me imitando melhor do que eu penso, hein? Então, o jeito de piscar, o jeito de falar. E não ter vergonha dessa feminilidade, que também tá dentro desses corpos masculinos. Porque a mulher é o centro de tudo. Só diz que não é. Quem o preconceito toma conta é ignorante e não consegue perceber. Vocês que pariram o mundo. Então, essa reverência a vocês é de fato que me conecta também à arte. Então, perceber isso é entender a potência que o feminino é e que bom que eu consegui, até hoje, conduzir a minha carreira por esses caminhos também femininos, que é o que com certeza me traz ainda mais popularidade. Porque tudo onde tem mulher no meio, com certeza o sucesso é garantido. E aqui é um exemplo. Ah, claro. Não, a Zeviche é um sucesso, meu amor. Olha, a gente está com essa figura maravilhosa, que é Sullivan Bispo, falando um pouco da sua vida, da sua história. Mas a gente vai ter que fazer uma pausa para o nosso intervalo. É coisa rápida. E, manhinha, por favor, chama esse povo para voltar aí com a gente, viu? Olha, já sabe, né? Vou e volto. Ai, ai. Foi rapidinho, a gente já está de volta com esse papo massa, gostoso, fazendo a gente também pensar um pouco na vida, que essa é a função, né, de um ator, de um humorista. E é impressionante, Sullivan, como você faz isso brilhantemente através de sua arte. Você falava no bloco anterior sobre essa necessidade, né, como você entendeu que o seu lugar era de fazer arte, mas fazendo pensar sobre a nossa ancestralidade, sobre a nossa negritude. E isso é o mais importante, porque eu tive a oportunidade de ver Koanza, né? E é muito sutil como você vai de um extremo a outro e consegue realmente impactar quem está ali assistindo. Então, eu lhe parabenizo por isso, né? E por tantos outros momentos. Mas antes da gente falar de outros personagens que vieram antes de Koanza, eu queria que você falasse um pouco ainda dessa questão dos atravessamentos nessa construção da sua carreira até o lugar onde você se encontra. Eu entendo que, como pessoa preta, como homem preto, gay, candomblessista, você já tem enfrentado aí diversas situações de racismo e de outras formas de preconceito que você possa, inclusive, relatar aqui pra gente. Mas eu queria saber como você lida, né? Qual foi a sua postura, o seu posicionamento, como isso te atravessa ou te atravessou durante aí a sua construção? Existem, às vezes a gente ouve, né? Essas coisas já acontecem com você, né? Essas coisas de racismo já acontecem com você. Esses atravessamentos preconceituosos que a gente tem na nossa história, com certeza estão para além do Odu, os nossos caminhos, né? Na tradição iorubana, estão diretamente ligados à questão da cor, da tez, da epiderme. Eu sou cria do Curuzu e desde pequeno, desde a barriga de minha mãe, eu escuto as músicas do Iliaê. Então, desde pequeno eu sempre tive o bicão na diagonal. Mas ter o bicão na diagonal, ter a consciência, ser politizado, ter escritos dentro de casa do MNU, do Movimento Negro Unificado de trás para frente, desde guri, pequenininho, berré, não adianta muita coisa. Porque a nossa cor e a nossa existência incomoda. Eles não aceitam que a gente está nesse lugar. Então, é rotina. Ser parado no banco, eu sou parado na entrada dos meus espetáculos, já fui barrado na entrada dos meus espetáculos. Eu já tive uma cena que me marcou muito, que inclusive está no espetáculo de Koanza. Teve-se uma nova roupagem a essa cena, mas é algo que eu já vivi, né? Voltando de Recife de férias, eu fui revistado no aeroporto normalmente, eles não encontraram nada, né? E aí eles passaram o detector de metal no meu cabelo, depois no meu couro cabeludo, colocou uma luva e começou a coçar o meu couro cabeludo, como se estivesse procurando algo. Então, em um determinado tempo, né? Um determinado período, eu não queria viajar de avião. Aí o quê? Meus ancestrais, todos já dentro do jatinho,
Aí fizeram assim, opa, que você não vai dar essa ousadia de ficar andando de mototáxi. Bora aqui entrar no avião. É muito triste, mas a gente usa o humor para desconstruir, né? E para dar um tapa na cara do preconceito e dizer que esse lugar é nosso. Eles querem que a gente adoeça a todo tempo. E aí eu passei a utilizar a arte, não só para dar esse soco na cara do racismo, mas para dizer e para apontar as formas que a gente precisa utilizar para continuar seguindo, lutando. Porque, felizmente ou infelizmente, a gente não vai conseguir destruir o racismo. A gente pode conscientizar as massas, fazer com que ele diminua. Mas o racismo é uma relação de poder. E poder é dinheiro. E quem está com o dinheiro na mão são as pessoas brancas e majoritariamente preconceituosas. Então, para a gente continuar seguindo, lutando, existindo, a gente precisa encontrar mecanismos de luta. Através da arte, eu busco essa conscientização desse lugar que a gente precisa, sim. Racismo religioso nem se fala, né? Eu já tive falas, quando eu estava recém-iniciado, de uma figurinista que disse que não ia trocar minha roupa porque eu estava usando contas no pescoço e ela tinha medo das contas. Então, ela não ia me ajudar a trocar de roupa. Que absurdo. Eu já fui enxotado para fora de uma loja, sabe? Então, assim, várias coisas que acontecem que a gente sabe que não acontece por acaso. Se fosse outra religião, que não fosse uma religião negra, isso não iria acontecer. Então, são inúmeros casos que a gente sabe que marcam a nossa história. A gente precisa passar por cima, mas a gente sempre sabe que a memória sempre... A gente não anda de qualquer jeito. A gente sabe que a gente precisa abordar de qualquer jeito. Você, enquanto mulher preta, você sabe o tempo que você demora para se arrumar não é o tempo que a mulher branca demora para se arrumar. É verdade. Porque a mulher branca colocou um chinelinho, um vestido, uma bolsa, um oclão, vou ali. A mulher preta não pode se dar esse direito. Porque senão, o segurança não vai só seguir ela. Vai, além de seguir ela, vai barrar ela e passar o rádio para todos os seguranças do shopping. Então, a nossa vestimenta, para além da beleza e da estética, é também um ato de blindagem contra o racismo. Então, a gente vai, com o tempo, conseguindo driblar ou minimizar o preconceito que já existe. E fazer isso ser entendido é também um mecanismo de luta, para que os nossos sofram menos, mesmo entendendo que, infelizmente, vai sofrer. Isso mesmo. Infelizmente é inevitável e a gente se blinda, tenta se blindar o tempo inteiro, mas as dores, elas vêm. Agora vamos falar um pouquinho desse seu boom, né, de Na Rédea Curta, como é que você, através dessa websérie, ganha o mundo, né? Fale um pouquinho em que momento você estava quando decidiu criar e como foi a partir de então. Mainha, eu digo que é um personagem que eu não estudei para fazer. Como Coanza, eu estudei, né? Teve ali todas as variações, os estudos de maquiagem, o jeito de falar, do Guimarães de Santana, a elegância e tal. Coanza eu já tinha feito Mainha, então eu já sabia andar um pouco de salto, não sabia me maquiar muito, né? Mainha usava aquela maquiagem a lá patati patatá, mas é um personagem que é inspirado completamente em minha avó. Então eu coloquei as roupas de minha avó, a saia e a blusa, uma bolsa que também era de minha avó, inclusive foi minha mãe de santo que tinha dado essa bolsa a ela, o salto de Coanza, amarrei um tecido de tie-dye de minha mãe e fui fazer, com essas memórias. Então eu criei, de fato, em um momento, esse personagem em que não existia nem algoritmos que poderiam ser modificados, né? A gente podia nem impulsionar vídeos na internet. Era mais Facebook, o Instagram ainda não era nem tão bombado, o TikTok nem se fala. E aí foi crescendo, 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 muito também por essa identificação. Então veio Frases de Mainha, depois de Frases de Mainha veio Na Rédea Curta, que virou filme em sequência. Eu gravo também aí diversas pílulas no Multishow, programas no Multishow, enquanto Mainha também. E Mainha é esse personagem popular que traz essa identificação muito com as nossas mães, né? As nossas mães do dia a dia, que dizem, eu for lá e achar, eu vou esfregar em sua cara. Então, o olhar, a mão, o gesto, o jeito de virar a bolsa, o jeito de bater, o jeito de puxar, é as nossas mães pretas,
que está ali para dar o carinho o tempo todo, mas que é cobrado o tempo todo também. Que sai de manhã e se preocupa com o que é que seu filho está fazendo. Então não é um estresse à toa. É o estresse porque ela não sabe se o tráfico encontrou o filho dela na rua e lhe deu alguma coisa. Ela não sabe se o filho dela vai ter a condição de ter aquilo que ela não teve. E ela precisa daquilo, ao mesmo tempo ela precisa ter um jogo de cintura para educar. E sempre com muita graça, né? Sempre com muita leveza e também com esse jeito histriônico que a gente sabe que as nossas mães têm e que está muito ligado a esse amor, a esse afeto, a esse jeito de educar e que também está no terreiro, ao jeito que a Iansã baila, né? É também o jeito que Maninha balança as suas ancas, sabe? Então, de fato, eu não preciso usar enchimento de peito, de bunda, para fazer esses personagens femininos, porque eles estão dentro da gente. São as nossas memórias vivas, são as nossas mães, as nossas manhinhas. Delícia! Eu amo assistir, até hoje fico lá botando na TV, no YouTube, procuro, assisto com minha família, com minha filha e adoro. Agora vamos falar também depois de manhã, né? Você falou aí que já foi através dela que você teve acesso a essas participações no Multishow, em diversos programas, também teve participação em filme, etc. Mas como é que você passa disso para um outro estágio, né? Você resgata a Coanza lá de trás, você remonta esse espetáculo, teve no meio do caminho Kayala também, né? Que é esse grande sucesso que você já citou aqui. Mas fale mais um pouquinho dessa trajetória, né? Como é que você chega a esse lugar, já conversou com o Bial, enfim, você está tendo uma notoriedade realmente nacional, já ganhou o mundo. E como é que isso te impacta, como é que isso te marca, como é que você se vê nesse lugar, assim? Às vezes bate também aquela coisa da síndrome do impostor. Val Bem-vindo sempre me diz assim, né? Você sabe que você é uma referência? Porque às vezes a ficha demora de cair, né? Eu acho que a gente que tem educação de terreiro tem a humildade sempre em outro lugar. De saber que quem tem coroa é o Vodum, é o Iquice, é o Orixá. Mas eu acho que o racismo também tira essa vaidade boa da gente. Ou, de fato, esse entendimento de que a gente vem ali estudando, galgando o lugar que é da gente. Enquanto ser referência também, mesmo entendendo que a gente ainda tem grandes referências. Então, para mim, fazer Coanza, montar um espetáculo, escrever um texto inteiro de um espetáculo, como eu escrevi de Coanza, Kayala eu escrevi em partes, mas Coanza é o texto inteiro meu. Eu tinha esse medo, poxa, liguei para Maíra para te amar, liguei para Alain Miranda, liguei para Matheus Buente, liguei para João Pimenta, os meninos estavam com a agenda apertada. Aí Val chegou e falou assim, menina, esse texto que tem que escrever é você. Quem é que sabe falar de Coanza mais do que você? E o racismo tira da gente isso. Sim. Então, hoje em dia, quando eu me vejo num set dos vídeos de divulgação de Coanza, né? E de outras coisas também, que eu consigo dirigir tudo, escrever minhas coisas, montar, ter esse lado multifacetado, esse lado artístico, empreendedor, é o que a gente já fazia, é o que os nossos já faziam, e a gente consegue, de fato, pluralizar. Aí vem Coanza, né? Coanza do Senegal Curuzu, um espetáculo que se passa 10 anos à frente, que ela conta a história do que vai vir ainda para o Brasil. É uma mãe de santo que brinca, que fala do que está acontecendo na internet, as padilhas que chegam na festa de charrete, os caboclos que estão fumando cigarro eletrônico, mas que ao mesmo tempo puxa a orelha para saber o que você está fazendo para que isso não aconteça. Imagine a gente viver num Brasil que não se pode mais tocar candomblé e as mães e pais de santo têm que fazer ebó com frango congelado. Né? Então, é algo de fato para chamar a nossa atenção. E isso está muito do que a gente está vivendo agora. Essa é a nossa verdadeira história, é a nossa realidade. Então, eu fui ganhando aí esse corpo na internet para também fazer Coanza na internet, entender esse movimento artístico, esse movimento cênico e brincar. Levar o teatro para a internet. Tirar um pouco a internet aí de alguns besteiróis, que a gente sabe que existe muito besteirol, que muitas vezes deprecia a nossa história, e unir o teatro com a internet e colocar também no audiovisual, né? Tornar, ao invés de uma linguagem singular, uma linguagem plural de várias linguagens. A linguagem cênica, a linguagem corporal, a linguagem teatral, a linguagem do audiovisual, a linguagem do celular, para que a gente fique preso ali também, entendendo esse humor negro que conscientiza.
Incrível. A gente já tá perto de terminar, viu? Ah. Infelizmente, mas eu quero que você me conte aí sobre projetos. Projetos, o que é que vem por aí? Pense em filme, pense em livros, pense em documentário. O que é que vem aí sendo conversado? Porque eu sei que você não para quieto, fica ali o tempo inteiro furtigando. O que é que eu posso fazer ainda mais? Né? Então, me conte o que é que vem aí pela frente e também já meta aí nessa resposta seus planos futuros, né? Como é que você se vê daqui a 10 anos? Eu estou muito feliz assim nos caminhos que a minha carreira vem tomado, né? Os lugares que eu tenho estado, os lugares que os voduns, os inquices, os orixás têm me possibilitado estar. E os lugares também que as minhas referências como você têm me possibilitado estar. Porque eu sou porque você é também, né? A gente é junto. Se não fosse você, não tinha eu. A gente chega junto, a gente dança esse compasso junto. Sim. É um xirê que a gente vai dançando e para mim a vida é uma dança, a vida é uma imensidão de arte. Tem Koans agora, do Senegal ao Curuzu, que está aí à frente do meu portfólio. Agora, junto com os blocos afros, Sim. você teve a oportunidade de ver. Eu sempre vou modificando, fazendo coisas ainda mais, eu digo assim, douradas. Cada vez eu boto mais bloco afro, boto mais gente. Tem Morena também, que é rainha do Malezinho. Cada vez eu vou botando mais gente. Um troço, aquela menina. Troço, ela é viu? demais, uma rainha, Maria. né? Quero mandar um beijão para Imponente, ela. maravilhosa. É linda. E tem também Kayala, né, que eu fiz 8 anos e vai se reinventando. Ano passado eu fiz com o Suede Nunes e eu estou completando aí 15 anos de carreira, né? Então, vem coisa nova por aí. Não pode dizer nada. Nem um spoilerzinho. Vou dar um spoiler, Por favor. Eu estou revisitando cada vez mais esse lugar dos mais velhos, né? É um lugar que vem me impactando cada vez mais, esse lugar da pesquisa, do samba de roda, do recôncavo, dos mais velhos. Então, é um lugar que eu tenho pesquisado e que eu quero estar também falando agora, nesse momento, que eu acho que, porque se a gente não falar dos nossos mais velhos, a gente vai perdendo eles e não conta essas histórias em vida, né? Então, é um lugar que eu estou aí revisitando também, para além das outras coisas, né, que eu sempre busco falar. Então, esse lugar de recontar essas histórias é um lugar que eu estou me debruçando, então, provavelmente, venham coisas aí desses lugares mais velhos, que a gente possa dizer assim, mais bule e xícara do que taça e xandão. Ai, adoro! Meu irmão, ó, foi um prazer ter você aqui no nosso Azevich hoje. A gente sabe aí que subiu, desceu, mas aconteceu. Isso é o mais importante. E a gente vai se encontrar em outros momentos, em outras entrevistas, mas eu quero, de fato, agradecer publicamente pela figura, pela representatividade, por esse lugar que você ocupa brilhantemente e leva aí conscientização e essa referência para tantos jovens que te assistem. Quero pedir que, antes de você encerrar, que Koanza mande um recado, tipo assim, um se liga para quem está nos assistindo. Já sabe, não é, queridas e queridos? Aqui no Azevich, quanto mais preto, melhor. Essa pedra que nos envolve e faz a comunicação bailar. Beijo, gente! Valeu! É isso, minha gente. Vamos ficando por aqui. Infelizmente, por hoje é só. Mas na próxima semana tem mais um Azevich pra você. Até lá!